Paciente com peso aproximado de 80 kg, vítima de politrauma, vem trazido direto para o box de emergência. A equipe do SAMU relata que não consegue pegar o acesso venoso do paciente, e a equipe do hospital tenta, mas também não consegue. Você olha para o monitor e vê a PA de 78/42, com a PM de 54, a frequência cardíaca de 130 e a saturação de oxigênio 82%. Nota que o paciente está em desespero agonizante, entrando em insuficiência respiratória e com a saturação de oxigênio caindo. Você então decide que o paciente deve ser intubado. Qual deve ser a indução para realizar a intubação desse paciente? Como fazer a indução num paciente sem acesso venoso? Meu nome é Lucas Valente e essa é a revisão rápida do Emergency Rules. Qual que é o maior empecilho que a gente tem nesse caso, então? É um paciente sem acesso venoso para fazer a indução. Outras dificuldades que a gente também tem é que o paciente é agitado e está hipotenso. Um paciente agitado, a gente não vai conseguir intubar sem que ele esteja induzido. O que a gente deve fazer então nesse caso? A gente pode usar acetamina. Se você lembrar da revisão passada, a acetamina pode ser usada na dose de 5 mg por quilo intramuscular. Então nesse caso a gente pode fazer acetamina 400 mg intramuscular. O fato dela ser simpatomimética também é muito bom, porque ela também vai elevar a PA do paciente que está hipotenso. A acetamina é também, ao mesmo tempo, hipnótica e analgésica, então ela já faz 2 em 1. E o que a gente vai fazer para fazer o bloqueio neuromuscular para deixar o paciente relaxado e facilitar a intubação nesse caso? A gente pode fazer a succinilcolina, lembrando que a succinilcolina pode ser feita intralingual por via submentoniana, em caso de não ter o acesso. Como a gente não tem esse acesso, vai ser succinilcolina 80 mg intralingual. Resumindo então, 400 mg de cetamina intramuscular e succinilcolina 100 mg intralingual. Durante seu plantão, você é chamado para avaliar um paciente com dispneia. Ao exame nota sibilos difusos e saturação de oxigênio de 84%, apesar do uso de máscara não reinalante. Após medidas com beta-2 agonistas, metilxantinas, corticoides, o paciente mantém quadro de broncoespasmo importante, evoluindo para rebaixamento do nível de consciência com Glasgow 7 e queda de saturação. Qual que é a conduta para esse caso? Então, a gente tem aqui um paciente que está entrando em insuficiência respiratória, né? A saturação dele está caindo progressivamente, entrando em hipóxia. A qualquer momento ele pode ter uma parada cardiorrespiratória se ele continuar evoluindo com essa hipóxia. Outra coisa que o paciente está com um rebaixamento do nível de consciência. Então, se ele está com insuficiência respiratória e rebaixamento do nível de consciência, a indicação clara é que ele tem que ser intubado. E qual que é a sequência rápida que a gente tem que fazer para esse paciente? Vamos começar com analgesia, vamos fazer fentanil, 3 microgramas por quilo, lidocaína, 1 a 2 mg por quilo de peso. Aí vocês perguntam, lidocaína? É, aquela mesma lidocaína que você faz para fazer anestesia infiltrativa, para fazer sutura, é a mesma lidocaína que você faz endovenosa, só que ela é lidocaína sem vasoconstritor. Por que você vai fazer ela? Ela reduz a reatividade das vias aéreas, a laringoscopia, e ela é muito bem indicada em pacientes que têm broncoespasmo e hipertensão intracraniana. O pessoal até falou bastante disso no vídeo passado, que eu não tinha citado. Eu uso bastante, eu gosto bastante da lidocaína. Lembrando que é lidocaína sem vasoconstritor. E o nosso hipnótico, o que a gente vai fazer? Lembra daquele nosso mnemônico para broncoespasmo? DPOC? Então, vamos usar de novo aqui. D, propofol ou cetamina. São os dois hipnóticos que causam broncodilatação. Então, nesse caso, vai ajudar a gente também, além de facilitar a intubação, vai melhorar o broncoespasmo do paciente. Então, vamos fazer aqui propofol 2 mg por quilo ou cetamina 2 mg por quilo também. E, para terminar, o bloqueador neuromuscular vai ser a succinilcolina 1 a 2 mg por quilo. Vamos aqui para o último caso. Um paciente de 56 anos, trazido pelo Corpo de Bombeiros. Foi encontrado no chão de sua casa inconsciente. No monitor, o paciente apresenta a frequência cardíaca de 42, a PA de 161 por 102, com a PM de 121, e a saturação de oxigênio 98%. Ao exame apresenta respiração irregular e anisocoria.
não apresenta abertura ocular, apresenta extensão anormal ao estímulo doloroso, com palavras incompreensíveis. Como deve ser a sequência rápida desse paciente? Certo, o que chama atenção nesse caso? O paciente tem bradicardia, hipertensão, respiração irregular, anisocoria. Se você for ver a escala de Coleman de Glasgow, paciente que não tem abertura ocular, extensão anormal e palavras incompreensíveis, esse paciente tem Glasgow 5, então ele tem indicação de ser entubado. O que chama atenção nesses achados aqui? Se você for prestar atenção, esses 3 dados aqui, bradicardia, hipertensão e respiração irregular, eles são nada mais nada menos do que a tríade de Cushing. Então o paciente tem hipertensão, então o paciente tem um indicativo de hipertensão intracraniana. E você observar essa tríade é o pulo do gato para você diagnosticar clinicamente essa hipertensão intracraniana do paciente. Ele provavelmente tem algum processo expansivo intracraniano, e como a gente não tem a história do paciente, ele foi apenas encontrado no chão, a gente tem que ter algumas hipóteses diagnósticas. Inicialmente a gente pode levantar as hipóteses diagnósticas de que ele bateu a cabeça, teve um traumatismo crânioencefálico ou um AVC hemorrágico. Mas isso são hipóteses, a gente não sabe porque ele foi encontrado assim no chão. O que a gente vai fazer para ele? Fentanil, 3 microgramas por quilo, lidocaína, 1 mg por quilo. Lembra da lidocaína que a gente usou no caso passado, que é bem indicado em hipertensão intracraniana e broncoespasmo? Tá aqui um caso de hipertensão intracraniana, vamos usar a lidocaína então. Propofol, 2 mg por quilo, ou etomidato, 0,3 mg por quilo. E de bloqueador neuromuscular a gente vai usar o rocurônio. O rocurônio, ele é diferente da succinilcolina, ele é um bloqueador neuromuscular adespolarizante. O mecanismo de ação dele é por competição com a acetilcolina na placa motora. A dose usual dele é 0,6 mg por quilo de peso ideal. Só que a gente não está fazendo a dose usual dele aqui, a gente vai fazer a dose em sequência rápida, que é o dobro do valor. Então vai ser 1,2 mg por quilo de peso ideal, lembrando do peso ideal. A vantagem dele é que ele tem um antídoto específico, que é o Sugamadex. O Sugamadex é um antídoto específico do rocurônio e reverte o efeito dele. Aí você deve estar se perguntando por que a gente não vai usar a succinilcolina nesse caso, porque ela faz parte das drogas que a gente vai evitar. Nesse caso, como o paciente está com hipertensão intracraniana, a gente vai evitar a succinilcolina e a acetamina. Se você lembrar naquelas revisões anteriores que a gente tinha feito, a succinil e a acetamina aumentam a pressão intracraniana, então a gente vai evitar nesse caso aqui agora. Terminamos aqui então mais uma revisão, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem ver mais casos clínicos, vocês podem ir lá na nossa página do Facebook, Emergency Rules. E se vocês querem ver nossos vídeos anteriores, podem entrar no nosso canal do YouTube, Emergency Rules. Um grande abraço e até a próxima!